Este vídeo que você vai ver agora foi de um encontro que aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2021. Nele nós conversamos sobre os medos, né? E também por que será que parece que algumas orações, uns pedidos que nós fazemos ao céu ou a Deus, eles parecem que não são atendidos? Como isso se dá com as explicações de um curso em milagres? Nós esperamos que isso ajude você a compreender um pouco mais. E se ajudou de alguma maneira, nós pedimos para você nos ajudar aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um joinha para a gente, faz um comentário. Nós agradecemos. Boa noite a todos, são 19h30 e a gente começa mais um bate-papo aqui sobre um curso em milagres. Hoje a gente separou, a pedido de uma estudante, dois parágrafos que eu já tinha falado, um do capítulo 21 e o outro do capítulo 9. E eu não sei se alguém quer começar a falar alguma coisa, ou a ler um pedaço, ou, né, se alguém quiser, a gente já começa e a gente direciona a nossa conversa. Alguém quer? Bom, então começo eu, já fico lá toda falando o tempo todo, vamos lá. Ó, o que a gente tem nesses dois parágrafos, né? Especificamente, não que não tenha em outros, mas nesses dois especificamente. A gente tem o autor do curso mostrando para a gente que os nossos pedidos são sempre atendidos, que Deus nos ouve muito. Lá no capítulo 20, né, no capítulo 21, é que eu não vou ler o parágrafo, mas ele fala assim, que a gente não precisa ficar em oração o tempo todo, a gente não precisa pedir várias vezes. Uma vez pedido, né, o pedido vai ser atendido. Mas o que ele quer mostrar com isso? Né? Ele quer mostrar que se a gente pedisse realmente o que a gente quer, a gente seria atendido instantaneamente. A gente seria atendida instantaneamente, tá? No mesmo instante. Só que a gente não sabe o que a gente quer. E ele está falando a mesma coisa desde o comecinho do livro-texto. Tem duas lições, que eu não me lembro agora direito, mas eu não sei, 20, 22, alguma coisa assim, que ele vai falando assim, ó, pensa naquilo que você quer, pensa no resultado de alguma coisa. Quando você vê o resultado, quando você pensar nesse resultado, pense em tudo que pode acontecer se esse resultado for o que acontecer mesmo. Veja se é isso mesmo que você quer. Então, na verdade, o Jesus está dizendo para a gente que é assim, a gente fala que quer alguma coisa, mas a gente não, na realidade, a gente não quer. Ou não quer inteiramente tudo que pode ser o resultado daquilo, tá? Num outro encontro, eu me lembro da gente ter falado sobre a gente determinar, né, aquilo que a gente pensa que é o melhor para a gente. Não é diferente disso, tá? Não é diferente disso que a gente está falando. Só que aqui é muito específico e o Jesus vai mostrando para a gente que a gente vai pedindo, só que a gente não enxerga o medo que está por trás, tá? Então, em algumas passagens, outras, tem uma hora que ele fala assim, quando você quer, e talvez seja nessa mesmo, que agora não me lembro direito, mas quando você quer alguma coisa, é na resposta à oração, né? Quando você quer, você pede alguma coisa, mas você não sabe, nem sabe que você tem medo disso, o Espírito Santo não pode te dar, tá? Ele não pode facilitar. Por quê? Porque aquilo traria um medo muito grande, e o medo ele não pode te dar. Tá? Então, o que o autor do curso quer mostrar para a gente vou encurtar, tá bom, gente? Vou atalhar o caminho assim, ó. É assim, as nossas mentes estão muito bagunçadas. A gente não sabe direito o que a gente quer. Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, outra hora é outra, outra hora é outra, outra hora é outra, outra hora é outra.
E quando a gente pensa em alguma coisa específica que a gente queira, mesmo que esteja de acordo com tudo que é, sei lá, sagrado, ou, né, de acordo com aquilo que a gente pensa que o curso está dizendo, mesmo que isso esteja assim, a gente ainda tem uns senões dentro dessas mesmas questões que impedem a gente, tá? E que impedem. Então, assim, mais profundamente do que a gente falar sobre esses pedidos, né? Dos pedidos para o Espírito Santo, mais profundamente, o autor do curso está mostrando para a gente que o que a gente está vendo ali fora é o conteúdo da nossa mente. Se as coisas não acontecem exatamente como a gente queria, né, ou achava que queria, isso está dentro da nossa confusão ainda, porque não tem nada lá fora, tá? Não tem, lá fora seria uma tela. Então ele vai pedindo, ele vai falando para a gente e vai mostrando. E fazendo um apanhado, como se fosse um resumo mesmo, né, disso que ele está querendo falar para a gente, é assim, ó. Como você não sabe o que você quer direito, como você não sabe o que é melhor para você, deixa para mim, tá? Mas, aí tem os mas, a gente não confia nele, a gente não confia ainda, porque a voz do amor numa mente medrosa é uma ameaça, tá? A nossa mente, como ela tem essa crença absoluta na separação, afinal de contas, eu sou a Maria Amélia, assim que eu falo eu sou a Maria Amélia, pronto, instalou-se, né, o medo direto da separação, tá? Então, não tem jeito, se a gente olha para isso de forma objetiva, aquilo que parece, por exemplo, intransponível, então eu nunca vou abandonar esse medo, né? De jeito nenhum. Assim que a gente olha objetivamente para esses medos, para este medo específico, a gente vai voltando para dentro e a gente vai lembrando tudo. Aí eu vou pegando as encrencas que eu tenho com cada um de vocês, com cada uma das pessoas que me cercam, e eu vou, por meio deste perdão, desmanchando a realidade dessa separação. Quando eu tenho uma encrenca com alguém, né, quando eu tenho algum problema para ser resolvido com alguém e eu me lembro que não tem nada fora da minha mente, tá? Eu resgato o poder de escolher o outro guia, de escolher o Espírito Santo ou de escolher a interpretação dele, tá? Então, vejam, eu não me lembro mais o que está no parágrafo do 9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas eu acho que ele está falando a mesma coisa, porque eu me lembro que quando eu falei com a garota, né, eu pedi para ela ler esses dois juntos, porque elas falavam a mesma coisa. Então, vejam, a gente pede um monte de coisa e eu vou falar isso, depois eu gostaria que alguém ou complementasse ou também perguntasse alguma dúvida específica, gente, porque é muito importante, que é a partir do específico que a gente vai a gente generaliza, ok? Então, ó, quando a gente a gente pede, e quando a gente pede, a gente está sempre partindo da escassez, não é? Então, se eu peço alguma coisa, é porque eu acho que eu estou sem ela, tá? E sem ela, ou eu não tenho valor, ou eu tenho uma ameaça, né, de não estar aqui, de não ser inteira, ou de não estar confortável, qualquer coisa. Então, eu peço a partir da escassez. Quando a gente tem essa forma de olhar inteira, né, olhando o inteiro, o meu pedido passa a ser do ponto contrário. Tá? Eu passo a pedir, não que a gente ainda não vai ser pedonche, né? A gente ainda vai pedir algumas coisas muito específicas, mas a gente vai partir, a hora que der, da realidade que eu sou, da realidade. Então, a realidade que eu sou é que eu tenho tudo, tá? Porque essa foi a vontade de Deus. Porém, vamos lá, não tem como ter tudo no mundo das formas, tudo do mundo das formas, é isso que eu quero dizer, tá? Não tem como ter tudo do mundo das formas,
certo? Mas tem como ter tudo na mente. Tem como eu partir da paz, daquilo que eu sou, e a partir disso eu peço, a partir da minha inteireza é que eu vou pedir. Aí eu deixo de ter um apelo tão específico, sabe? Um apelo que, olha, se não for, acho que eu já brinquei com vocês em relação a isso, se não for uma casa cor-de-rosa na Avenida X, não vai servir. Então eu paro de pedir o específico e começo a olhar para as coisas como elas estão, exatamente como elas estão, para ver o que elas representam e se elas representam aqui alguma coisa de dor, alguma coisa de inadequação, eu começo a pedir, então, a outra interpretação dessas mesmas coisas. É a partir disso, tá? É a partir é o contrário, né? A gente vem pedindo para o Espírito Santo porque a gente se sente muito em escassez. E aí a gente começa a pedir para ele para ajudar a gente a não se ver mais em escassez. A partir disso, eu começo a fazer os meus pedidos, mesmo que específicos. Não sei se está ficando claro para vocês, ou eu não sei se também, se alguém gostaria de falar alguma coisa para ajudar a exemplificar. Oi, por favor, Patrícia. Então, Maria Amélia, eu fico um pouco em dúvida em relação a isso, porque assim, eu consigo entender que, quer dizer, veja se eu consigo entender. Não, vamos lá, vamos junto. A gente já projetou esse filme, então Isso. às vezes eu fico um pouco confusa em relação a isso, assim, o quanto eu tenho ainda possibilidade de mudar o filme, ou assim, não é para mudar o filme. Então, assim, esses pedidos que teoricamente são relacionados com esse filme, quando fala assim, o Espírito Santo não atende porque você não sabe o que pede, tipo isso, eu fico confusa, porque para mim, assim, eu tinha colocado na minha cabeça assim, na verdade o que eu preciso pedir é que eu interprete da maneira adequada o filme que já está posto. E não que eu modifique o filme, sabe? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque isso causa ainda confusão para mim. Bem-vinda ao clube, viu, Patrícia? Porque isso é uma confusão para todos nós, né? Tá bom? Porque, assim, ó, na teoria, né, na teoria que o curso nos apresenta de forma extremamente racional, esse filme já foi filmado, não é? A diminuta e louca ideia, assim que ela pareceu acontecer, ela já sumiu, ela já acabou, ok? Só que para nós isso é praticamente impossível aceitar, não é? Afinal de contas, amanhã cedo a gente vai levantar, a gente vai trabalhar, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai comer, a gente tem as funções fisiológicas, a gente tem tudo na vida normal, ok? Então, para nós, essa experiência é muito, muito real. E aí é lógico que a gente vai querer mudar esse filme. Quando você entende, não é entende, aceita, tá bom? Entender a gente entende, tá? Mas quando a gente aceita, certo? Que isso que você falou que tá certinho, olha, o que eu preciso pedir? Eu preciso pedir uma ajuda até para largar a mão do ego e ouvir a sua, né? E pegar na sua mão, tá bom? Então é isso que a gente vai pedir, tá certinho, ok? Existem algumas passagens no curso que dão a impressão de que ele está falando de mudar o filme, não é? E essa é a preocupação quase que praticamente de todo mundo. Até eu acho que foi essa semana que eu respondi para uma garota no Lembretes, né, para a Manu, que assim, como, né, que a gente vai fazer para olhar para esse filme como um filme? Eu não me lembro agora como foi a pergunta dela, mas sabe, isso é aos poucos. Só que você está certíssima. Veja, por exemplo, se eu tivesse doente, né, tem isso literalmente no curso, tá? Isso tá exatamente literalmente lá no curso. Se você estiver doente e você pedir a cura, né, e você realmente aceitar que é essa cura, você é curado na hora.
Só que, veja, se você for curada na hora, só porque você pediu essa cura, isso pode aviltar, né? Aviltar todo o seu sistema de pensamento. Porque você não tomou um remédio, você não foi ao médico, você não fez nada para que essa cura acontecesse. Então, isso avilta aquilo, tudo que a gente, todo o nosso sistema de crenças. E isso faz com que a gente caia no medo. Tá? Então, a gente cai no medo. Portanto, isso não vai acontecer. Não vai acontecer nesse sentido, tá? Aí, então, veja, tudo que a gente deveria pedir, né? Como você falou, a gente deveria pedir é a paz, sabe? Porque se a voz por Deus fala com a gente com uma mente quieta, né? A voz por Deus fala para a gente numa mente quieta. E se eu estou pedindo, né, uma ajuda nesse sentido, essa ajuda vai acontecer. O que vai acontecendo quando eu direciono, mesmo que só um pouquinho, sabe? Só um momentinho. O que vai acontecendo? Quando eu peço uma ajuda efetiva do Espírito Santo para enxergar, para interpretar como ele fala, como ele interpreta as coisas. Vai acontecendo que eu vou me desinteressando do filme. O filme já não precisa se modificar. Tá? Eu já não preciso ter um filme cheio de, sei lá, só de coisas boas. Oi? Hollywoodiano. Não preciso hollywoodiano, mais. Isso, né? Isso. Não preciso mais ter um filme hollywoodiano, né? Assim, bem legal, bem, né? Com tudo de bom e etc. Com tudo de bom das coisas das formas, tá? Mas aí, então, esse desligamento, ele vai acontecendo aos poucos. Esse desligamento, a gente vai, assim, se desinteressando mesmo pelo filme, pelos resultados, devagar, tá bom? Devagar. Tem até uma passagem engraçada, eu, pelo menos, dei risada quando eu li, né, a primeira vez, que ele fala assim, você não precisa ficar com medo de ser... como que é? De ser atirado, não me lembro mais a palavra ainda, de ser atirado no mundo feliz do Espírito Santo, tá? Onde nós vamos enxergar tudo, ou ao céu, né? Onde nós vamos enxergar tudo com nenhum significado ou nada importante para a gente. Ele falou, você não precisa ficar preocupado que ninguém vai atirar você lá. Você vai escolher, né? Não mais ficar ligada, né? A não mais ficar ligado nesse filminho que fala sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, aos poucos, este respeito, né, que o curso tem, que o autor do curso tem, é o respeito, é uma gentileza muito grande, que a gente não precisa ficar preocupado, que a gente não vai precisar abrir mão do mundo, não para o sacrifício, não é? A gente vai abrindo mão do mundo, ou vai deixando de se interessar, né, deixando de querer fazer um filme melhor, devagar. E não sei se eu respondi para você também, Patrícia, se está tudo ok, se tem mais algum detalhe. Sim, só queria então te perguntar uma coisa. Quando ele diz, Isso. né, que a gente não sabe o que pede, né, e a gente não é atendido porque a gente não sabe o que pede. Não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Porque talvez, então, a gente ainda esteja tão conectado a esse ego e tal, que a gente acha que está pedindo alguma coisa que vai é boa te trazer pra a gente. salvação. Isso. Entendeu? Bom, então, Isso. assim, só para resumir, que nem você, vou ataiar. Isso, ataia. Vou ataiar. Então, assim, tipo, se eu pedir paz, tá, tipo assim... Isso. Tá ótimo. É um ataio, né? Ela fala assim, olha, a única certeza que eu tenho é que eu quero paz. Aí, tá garantido? Ele vai me atender? Isso, é isso mesmo. Tá. Porque assim, ó, se eu pedir, né? E tem também aquela passagem que ele fala, você não pede muito, se pede, aliás, muito pouco. O que ele está dizendo não é sobre as coisas do mundo, mas é entre o mundo das formas e o céu, não é?
Então, a felicidade plena e constante que é o céu e que a gente ainda escolhe não querer, não é? A gente ainda escolhe não aceitar. Então, essa é a comparação, ok? Aí, mas, Patrícia, assim, ó, vai ter um monte de momento que a gente vai pedir, puxa vida, queria mesmo, né, um dinheirinho a mais para eu comprar um carro novo, entendeu? Puxa vida, queria mesmo que eu ou outra pessoa doente, né, se curasse dessa coisa, entende? Nossa, eu gostaria muito que esse momento da pandemia fosse acelerado. Então, isso também é um pedido, né? É um pedido, como é que eu vou dizer? Pedinte, né? Um pedido pedinte, entendeu? Um pedido que vem a partir da miséria, não é? Mas a gente ainda acredita nisso tudo, e quanto mais a gente puder ser gentil com a gente, aceitar que a gente ainda tem mesmo, e que dá muita realidade a isso, mais facilmente a gente se desprende, tá? Flora? Então, eu li no Desaparecimento do Universo já faz um tempo, não sei se eu entendi corretamente, que o Gary mencionava que quando ele começou a praticar o perdão, como o perdão, pelo que eu compreendi, atua no tempo, o Espírito Santo atua no tempo, né? Alguns eventos, digamos assim, deixaram de acontecer em função desse perdão. Ele até deu um exemplo, o Arthur Puça, de um acidente que ia acontecer com ele. Isso, do cinema, ele foi no cinema mais cedo, acho que é isso, né? Isso. Uhum. E aí eu fiquei meio assim... Então... Como você vê isso? Como é visto isso? Isso, realmente? Assim. Vai cair na mesma coisa, mas é muito importante que a gente fale isso. Veja, se a gente tivesse já certeza absoluta de que a gente quer o céu, né, ou que a gente aceita Deus, ou o amor de Deus, um acidente ou não, sabe, não ia fazer diferença, ok? Agora, existe a possibilidade... Eu vou falar para vocês do jeito que o Carlos Dosualdo fala, né, no livro dele, que eu acho mais fácil da gente entender. E a gente conversando esses dias, a gente teve a gente falou de uma forma muito mais específica até do que está no livro Eu, tá? Mas olha só, é assim, ele imagina que na diminuta e louca ideia, né, foi pulverizado, sabe, de qualquer jeito foi, sabe, de qualquer jeito, bom e ruim, lógico, porque tem que ter os dois lados, não é? E tem que ter, e sempre vai ter no mundo duas coisas, se eu tenho uma abundância em alguma coisa, eu tenho falta de abundância em outra coisa, se eu tenho um povo assim, eu tenho outro assado, sempre vai ter, né, os dois lados. E, só que ele fala assim, ó, ao invés, então todo o mundo, né, toda essa coisa veio como um leque, assim, sabe? Veio tudo, cada partezinha, né, cada roteiro, vamos dizer assim, cada roteiro meu, o seu, de cada um de nós aqui, né, tem uma frequência de medo. Essa frequência não muda. De roteiro, ela não muda. Cada roteiro tem uma. Só que cada pontinho que está vivendo o roteiro, ele pode ir para um lugar ou para outro, pode ir para um menos medo ou mais medo, menos medo ou mais medo. Então, imagina que isso são fitinhas paralelas, eu acho que isso fica mais... um ponto de separação e milhares de fitinhas de frequências, tá? E as frequências das fitinhas, elas não mudam, essa tem uma, essa tem outra, tem outra, tem outra. Só que a gente muda daqui para cá, de cá para lá, daqui para cá, de cá para lá. Ok? E nessa mudança, então, por exemplo, eu estou aqui num roteiro muito com medo de uma frequência que não muda, tá? Vamos supor, qualquer unidade de frequência, não, qualquer um, vai, gente, vai, como se fosse hertz,
tá? Então, isso aqui tem 50 Hz. Aí, eu estou praticando perdão e estou desmanchando a realidade dessas coisas para mim. Eu posso vir para cá numa com, sei lá, 30, 20. Então, aquilo que estava aqui, dentro deste roteiro, os acontecimentos que estavam aqui, eles podem continuar aqui, sabe? E eu posso vir para cá e depois voltar para esse. Só que a hora que eu volto, inclusive, e já experimentei um estado, né? Não, eu chamei de roteiro, mas é um estado. Eu fiquei num estado mental de menos medo, então eu, na verdade, nem preciso mais, né? Eu não preciso mais de um evento ou de algum acontecimento, ou ainda, né? Eu não gosto muito dessa forma, sabe? Eu não preciso mais de um evento. Mas é assim, eu não me preocupo mais. Porque se eu tiver um acidente, mesmo que eu me machuque muito, mas eu já estou num estado mental de menos medo, tá? De menos medo, isso não vai fazer com que eu, sabe, sucumba mais ainda dentro disso daqui, tá? Dentro desse medo. Então, veja, se a sua meta for, sabe, o amor de Deus, ou a paz, ou, né, qualquer coisa, o céu, que a gente, né, nós podemos falar isso, se a meta for essa, não importa aqui, você vai passar para roteiros com frequências menores de medo automaticamente, sem precisar ficar pensando, sabe, se vai acontecer isso, ou se vai acontecer aquilo, se vai isso, ou se vai aquilo. Então, veja, todos os acontecimentos que tiverem aqui, nesse ponto, eles vão servir, ou eles vão se tornar, né, uma oportunidade de eu treinar o meu perdão. Tá? Indo ou não, acontecendo ou não algumas coisas, não deveria ser a nossa preocupação. É por isso que essa passagem eu acho muito complicada de falar isso para as pessoas. É muito mais fácil você pensar assim, olha, muitas lições de perdão você vai dispensar, sabe? Não necessariamente um acidente, mas muitas delas vai dispensar, porque aliás, vou falar um negócio para vocês agora e já vou aproveitar e dar o exemplo dele. Na quarta-feira que vem, moçada, nós vamos fazer uma live com o Piquet Nesbitt, tá? Ele é uma graça, ele é o tradutor. Dois maravilhoso, maravilhoso. São muito legais, né? E ele é uma graça. É uma das pessoas que vivem a mensagem do Senhor, uma das que mais vivem que eu conheço. Tá bom? E aí, ele estava me falando há um tempinho atrás que tem acontecido algumas coisas com ele muito engraçadas. Eu acho até que ele vai contar isso para a gente também na live, né? Eu espero que vocês possam estar juntos. Ele falou assim, sabe, Meia? Ele me chama de Meia. Sabe, Meia? Eu estava assim, né, normal na minha casa, de repente eu me lembrei de uma pessoa, senti um negócio meio esquisito. Aí, depois eu pensei, seja lá o que for que eu estou sentindo, já dá para perdoar, sabe? Tá tudo certo, entendeu? Tá tudo bem. E aí, de repente, ele encontra com a pessoa, ou essa pessoa, não me lembro agora da história direito, mas assim, essa pessoa fez uma intriga, né? Fez uma intriga, acabou envolvendo, eu não sei se ele ou a esposa e tal. E aí, ele olhou para aquilo, isso não é nada, entendeu? O perdão já tinha acontecido. Né? Isso daí já tinha acontecido. Então, isso não virou nada, sabe? Simplesmente, sabe, aconteceu e foi, e não tinha mais nada, tá? Então, eu penso que é muito mais útil para a gente pensar assim, olha, qual é a meta? Para que eu estou treinando a minha mente com esse curso? Para que eu quero aprender esse perdão verdadeiro que esse cara fala? Sabe, para quê? Para eu poder ficar em paz aqui e para eu poder lembrar que eu e Deus somos um, tá? Então, esta é a meta. Aí, quando a meta é estabelecida, tudo que vai acontecer, e a mudança mesmo, sabe? Ou para um roteiro com menos medo, né? Uma frequência menor de medos, entende? Isso daí vai
fala, vai ser útil para a gente, tá? E vamos lembrar, né, moçada? É assim, ó, o demolidor de medos chama-se perdão, tá? Ele não se chama enfrentamento e nem coragem, ok? O demolidor de medos chama-se perdão. O perdão, ele desmancha a realidade daquela interpretação que eu estava dando. É por isso que ele desmancha os medos, ok? Então, Flora, também não sei se respondi direito isso para você, tá? A mim, Maria Amélia, realmente não importaria se eu sofresse o acidente ou não, não estou falando, não, assim, não dentro do acontecimento em si, mas não importaria isso acontecer dentro da teoria. E cada vez que a gente olha para isso, a cada vez que a gente lembra disso, que tudo que a gente tem para fazer é estabelecer a meta, né? E olhar para ela, a gente vai voltar, a gente vai pedir, pelo amor de Deus, olha, me dá isso, me dá aquilo, me faz isso, me faz aquilo, não deixa isso acontecer. Mas aí eu paro um pouco, né? Eu paro um pouquinho e lembro, ô, coisinha, né? Ô, coisinha, vão lembrar, né? Aí eu lembro e daí eu volto. Daí eu fico de novo, né? Daí eu fico de novo, olha lá, vamos lá, daí eu lembro, daí eu volto. E também o que vai acontecendo, e eu sou a prova viva disso, né? É que não que eu não saia das coisas, né? Não que eu não fique nervosa ou com medos ou etc, etc. Mas a volta é muito mais rápida. A volta à confiança, a saber que qualquer evento, de qualquer forma, vai servir para eu treinar esse perdão que ele ensina, né? Isso daí vai ser um exemplo de lição de perdão, ok? Vai chegar um dia que eu acho que todo mundo vai ficar igual o Piquet, né? Que é mais ou menos assim. Perdão automático. Não, tem um carnezinho pago antes, né? Porque ele pagou antes. Então, legal. Assim, ele viu antes. Pensou em alguma coisa, nossa, alguma coisa estranha, mas seja lá o que for, sabe? Cabe o perdão aqui, eu posso ficar em paz, não é? Então, aí a gente volta. E aí, de repente, sabe? Acidentes ou não acidentes vão ser irrelevantes, né? Uma hora vai ser irrelevante. A questão Entende? é sempre, aos poucos, ir abrindo realmente mão das expectativas e do sonho, do que é o que você falou antes, né? Aos poucos você vai se sintonizando tanto com essa paz que já não tem importância o que está acontecendo no sonho. Isso vai ficando, algumas coisas vão ficando realmente reais. Aquilo não vai te pegando tanto, né? Esse percurso do perdão, algumas coisas você realmente vai se desapegando mais. Né? Desapego é uma palavra muito legal, né? Desse episódio do Gary, o Desaparecimento, acho que para muitas pessoas foi um livro espetacular, e foi depois do desaparecimento que eu entrei de cabeça no livro-texto. Estava fazendo primeiro o livro de exercícios, e aí me apaixonei pelo livro-texto. Então, sou muito grata a esse livro. Mas porque o Gary ele tem uma narrativa que é muito... tem um tom, assim, né, é o modo dele, que é muito interessante, um espetáculo, ele tem uma coisa. Ele é leve, né? Ele é gozado, ele é engraçado. E eu fiquei com essa imagem e eu falei, nossa, ficou uma coisa meio espetacular assim na minha cabeça, assim, sabe? De alguma expectativa embutida em algum nível em relação ao perdão. Então, como a gente está um assunto um pouco dentro disso, e aí é exatamente dentro disso. Esclarecer isso, né, para a gente se conectando mais com prazer, com alegria de estar em conexão realmente com a paz e que as coisas, né, entregando realmente, né? O que eu insisto sempre, Flora, mas não sou eu. Se vocês quiserem brigar com alguém, vocês brigam com o autor do curso. Isso não sou eu. É que ele fala isso desde a primeira página, né? Este processo da gente escolher a paz, ele necessariamente tem que passar pelo processo de olhar para os medos,
certo, meninos, tá? Então, isso também que ele fala nesses 2 parágrafos é: por que você não sabe o que você quer? Porque você não olha direito para as coisas. A mente está muito bagunçada. Então, necessariamente, nós vamos olhar para os medos. E só que agora, né, com ele junto, a gente vai olhando e vai olhando mais leve, né? A gente vai dando mais risada, a gente dá muita risada quando a gente consegue olhar para os medos mesmo e ver que bobagem, né? Quanta bobagem, entende? E a gente vai olhando, mas tem que ser aos poucos. E o respeito que a gente tem que ter, assim, com a gente mesma, tá? Espelhando naquilo que ele faz, em como ele conduz a gente, né, para ir olhando para esses medos, isso é muito importante. Olha, tenho medo mesmo, ponto final, sabe? E esse respeito que a gente tem com a gente acaba tendo com as outras pessoas. Quando a gente tem com as outras pessoas, a gente tem com a gente mesma, né? Porque não tem como fazer. Eu fico brincando porque, assim, do vírus eu não tenho medo, mas eu não posso falar de ninguém porque eu tenho medo de barata. O que eu vou fazer? Né? E aí, ó, o que eu vou fazer? Quem tem medo de barata não tem, sabe? Não pode falar de ninguém, não é? Então, e aí, e essa coisa vai deixando a gente como igual aos outros. Porque um medo específico não é diferente de outro medo específico, tá? Eles são iguais, porque a gente é uma mente aqui. Por isso também que não adianta a gente se comparar, né? Não adianta, porque, sabe, olha, eu sou melhor que o outro, então não vai adiantar, viu bem? Porque a mente é uma só, tá? Então, sendo uma só, a miséria que eu estou enxergando no outro, miséria emocional, não estou falando miséria, né? Mas a miséria emocional, a coisa lá, é minha também. A dúvida de cada um é minha também. Por isso que eu vivo dizendo que todas as dúvidas são importantíssimas nesse curso ou nessa mensagem desse curso, tá? Tudo é importante. Porque cada uma, né? E mesmo que a gente fala, nossa, mas isso é básico no curso. Então, é básico, mas se alguém tem dúvida, ela é sua também, tá? Não adianta. Então, é isso mesmo, Flora, a gente vai se sintonizando com a paz, ou pelo menos a gente vai, assim, olha, ego, não enche minha paciência, minha meta é a paz, tá? A minha meta é a paz. Então, eu não preciso mais me preocupar. Puxa, antigamente eu tinha os dias todos planejadinhos, não que eu ainda não faça isso, mas assim, hoje muito menos, né? Mas tudo planejadinho, tudo tinha que ser daquele jeito, tinha que... E aí, de repente, eu falo, gente, né? Para quê? Não é? Para quê? Tem até uma história engraçada. Posso contar, Rita? Né? A Rita tinha uma agenda, né? E assim, tudo, tem que isso, tem que aquilo, fazer isso, aí chegou no final que ela viu que ela tinha aquele monte de coisa para fazer, ela escreveu, eu não preciso fazer nada. Foi isso, né, que você falou? Eu não preciso fazer nada. Pronto, deixou a agenda de lado e fez só o que deu para fazer naquele dia, não é? Então, assim, essas coisas são muito gostosas. O que vai acontecendo quando a gente vai fazendo isso? Lá a gente vai seguindo, na verdade, a gente vai aceitando aquilo que o autor do curso pede para a gente, né? Para não levar esse mundo tão a sério, para manter a alegria mais com a gente, independentemente do que, sabe? Esses dias aconteceu um fato meio triste, assim, né, com a gente aqui na família e tudo mais, e aí depois o fato passou, resolveu o problema, mas aí eu continuava meio down, assim, tudo. Falei, espera, por que eu não poderia estar alegre? Né? E parar e interromper esse processo, sabe, de negócio assim, por que eu não poderia estar alegre? Eu posso. E daí aí a coisa volta. Fala, Rita. Sabe o que eu queria falar? A questão da oração, né? Às vezes a gente pede com tanto, né? Olha, pelo amor de Deus, estou precisando disso, daquilo, e não acontece.
Isso desde pequeno, né? Aí a gente se revolta com Deus, fala, olha, eu te pedi, eu rezei, eu fiz tudo que a igreja mandou, né? Numa determinada religião, sei lá o quê. Obedeci papai e mamãe, né? Fiz tudo certinho. Exatamente, não xinguei né? ninguém. Uhum. Deus está vendo, e eu tentei fazer certo para Deus ver o que eu estou fazendo certo, né? E aí você comenta alguma coisa, por exemplo, em algumas religiões, né? Porque até chegar a um curso em milagre, você passou por alguns caminhos. E nesses caminhos fala, olha, se você não recebeu é porque você não merecia isso. É questão de merecimento. Aí dói muito. Você fala, puxa vida, eu já não tive aquilo e não mereço aquilo. Deus, quem é você? Quem sou eu, né? Que na realidade o eguinho vem falando assim, tá vendo como você é uma porcaria? Você não é filho de Deus? Então, mesmo. quando a gente vê isso da oração, né? Talvez você não recebeu porque, aliás, a gente quer que a oração venha comprovar esse mundo que eu quero validade. Eu quero dar validade a esse mundo. Então, Deus, pelo amor de Deus, isso aqui tem que dar certo, porque eu acredito nisso. Né? E quando ele fala, isso aí não tem nada a ver, quando você fala, não preciso disso, isso não existe, acabou, não precisa, né? O céu não está aqui, não adianta você querer trazer o céu aqui, porque não existe, não tem como, né? O que a gente, nas orações, falo por mim, estou falando por mim, eu quero que valida a minha novelinha aqui, entendeu? Essa não adianta, porque tem que ser do jeito que eu quero, o final feliz, sabe? Né? Mas... Final que eu escolhi, que é o feliz. Eu escolhi. Exatamente. Né? Agora, né, por Deus, pelas nossas escolhas, um curso em milagre falou, para, esse mundo que você quer não é bem assim. Existe alguma coisa que você sabe que existe, aquela canção, né, esquecida, e que para que você está querendo isso mesmo, né? Aí dá uma leveza na vida, você fala, realmente, sabe, pode acontecer um acidente, a gente pensa o que faz na hora lá e vai vivendo, sabe, toca a vida, porque a novela está aí, né? Nós vamos assistir a nossa novela. Ok. Sem uma pré-ocupação, né? Então, exatamente. E a validade, né, que você está falando, a validade desse filme que eu fiz, portanto, ele tem que dar certo, né? Essa coisinha que eu fiz aqui de mundo, ele tem que dar certo. Também esconde lá atrás aquela assim, ó, eu estou certa, entendeu? Sou eu que estou certa, eu sei o que fazer, não é? O Espírito Santo tem que me obedecer, porque eu sei muito mais que ele, não é? Então, ó, gente, deixa eu só falar aqui que alguém, a Marta, pediu para falar, ó, vai ser, desculpa, a live com o Piquet, né? Ela vai ser pelo Zoom, tá bom? E aí a gente vai fazer com a tradução consecutiva, ok? E vai ser às 19 horas, na quarta que vem. Oi? E pelo canal do YouTube, não, é que o Rodrigo fica me falando as partes que eu não memorizo mesmo, sabe o que é, então eu não memorizo, é pelo canal do YouTube, tá bom? É lá no canal do YouTube do Grupo Mera, tá, ok? E é isso, né? Mas é bem por aí mesmo, gente. Então, assim, olha, todos os medos, né, que a gente tem aqui, eles são sempre relacionados a cuidar, né, ou proteger aquele que o curso chama de herói do sonho, né, que é o nosso próprio corpinho, que é a nossa identidade. Mas também o Jesus, mesmo que ele fale isso, ele não está bravo, tá bom? Ele não está bravo, ele só está mostrando para a gente e a gente vai abrindo mão. Oi, Roberto. Oi, Maria Amélia, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Inclusive na sequência desse aceitação da expiação, o autor do livro ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala assim, se você quiser ouvir uma resposta verdadeira, olha o teu irmão, o lado crístico do teu irmão. Aí você vai ouvir Deus, você vai ouvir uma resposta. Não tente achar a resposta só dentro de você. Olhe o lado crístico do seu irmão, que tudo vai se encaixar.
Você poderia comentar alguma coisa sobre isso, Maria Amélia? Obrigado. Eu comento e você me ajuda, tá bom? Porque assim, ó, vamos lá. Se a gente não, a gente vai fazendo isso, tá, meninos? A gente vai fazendo isso, porque vamos lá, de novo, né? De novo. Qual é o instrumento de autoaprendizagem, né? De eu saber, de autoconhecimento que o curso usa? Os nossos relacionamentos, tá bom? Como nós somos um, mas a gente se vê em muitos, então quando eu olho para você como Cristo, automaticamente eu vou saber que eu sou o Cristo. Se eu quero receber uma resposta verdadeira, eu tenho que olhar além daquela aparência e daquele comportamento, tá? A resposta verdadeira a respeito de quem eu sou é quando eu olho para o meu irmão. Mas porque isso é um recurso didático do curso, tá? Isso é um recurso, porque a gente vai aprendendo a reconhecer nas outras pessoas a nós mesmos. Certo? Porque são nós mesmos, é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque são nós mesmos, tá? Não tem jeito, mas esse reconhecimento, ele vem aos poucos. E quando a gente fala isso, quando a gente ouve isso, né, no curso, fica tão simples, não é? Era só eu olhar para o outro e saber que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E isso seria o nosso atalho, né, para o céu, certo? Porque, veja, eu não posso ver nada que não venha do meu próprio conteúdo, enquanto eu me sinto um indivíduo, tá? Esse é o meu conteúdo. Todo julgamento que eu faço sobre qualquer coisa, bom ou ruim, continua sendo o meu conteúdo. A gente já falou sobre a condenação e que essa condenação acaba fazendo com que eu me sinta muito culpada, né? Todo o processo disso. Então, olhar para o meu irmão, né? E receber... olhar para o meu irmão e receber, e perceber nele, lembrar que ele é o Cristo, né? É eu lembrar que eu também sou, tá? Roberto, você me ajuda, você complementa, deixa eu só ver isso aqui. Ouvir de uma frase que eu penso... Espera só um pouquinho, amor, eu estou lendo aqui no chat. Caber aqui, né? O nosso problema é que nós escolhemos e depois pedimos a resposta, e depois nós pedimos a ajuda do Espírito Santo. Sim, que também está exatamente dentro desse negócio, sabe? Eu estou certa, porque eu sei o que é melhor para mim, né? Então, primeiro eu falo, primeiro eu resolvo e depois eu peço ajuda para o Espírito Santo. Por isso que eu falo para ele, ó, para você fazer isso, aquilo outro, tá? Roberto, continua lá, amor, por favor. Obrigada. Não, eu fiz essa pergunta, né? Porque muitas vezes, durante todo o livro, tanto na parte de texto, como na parte de exercício, como na parte de esclarecimento de tema, enfim, no livro todo tem algumas partes, algumas frases que ou Deus está confiando muito na gente, ele acredita muito na gente, e através de Jesus, o autor do livro, e através do Espírito Santo, ele nos coloca como se fosse uma coisa muito simples fazer, né? Por exemplo, uma das frases que eu me lembro, né? Eu me elevarei em glória e deixarei que nesse dia a luz em mim ilumine o mundo. E outra frase é: Cristo é os meus olhos hoje e os meus ouvidos que hoje escutam a voz por Deus. Então, ele está comentando como se ele estivesse falando: olha, você está aí numa ilusão que eu desconheço, mas você pode iluminar o mundo. E parece tão simples, né? Tão fácil, mas olhar com os olhos de Cristo nesse mundo de ilusão, ele compromete muitas das peripécias do ego, das novidades do ego, né? Então, esse é um caminho, uma trilha que às vezes é difícil, Marinélia, mas vamos em frente. Isso, mas Roberto, você
É muito gostoso quando você lembra, você está lembrando disso toda hora. Eu sei que o que você está querendo dizer é, de repente o curso fala assim, olha, você tem todo o poder para iluminar esse mundo. E tem, não é? Mas, então, eu só queria dizer que você me lembra muito isso toda hora. Puxa, vamos olhar para as outras pessoas como nossos irmãos mesmo, né? Vamos olhar para eles além dessas ações, né? Além dessas coisas todas. O problema que eu acho, que eu fico meio nervosa com o autor do curso, né? É que ele fala que a gente não pode ter exceção em relação a isso. Então, essa é a parte difícil, né? Porque olhar para vocês, que são umas carinhas super amorosas, que estão, sabe, seguindo, né, estudando o curso, que estão pelo menos compenetradas em estudar o curso e tal, é muito fácil, né, gente? Eu olho, mas agora, né, vamos lá, vou falar uma partezinha que não é muito boa, mas vamos lá. Olhar com esse mesmo olhar para os políticos que estão fazendo alguma coisa, que a gente sabe que está prejudicando a gente e outras pessoas. Então, não pode ter exceção. Essa é a parte muito chata, não é? É uma parte muito chata. Então, mas a gente vai aprendendo a fazer isso aos poucos. E, assim, especialmente para você, Roberto, você já faz isso. Quando a gente não tem importância, que é só para as pessoas que a gente gosta, um pouquinho que a gente lembra que elas são o Cristo, um pouquinho só, sabe? Uma fração de segundos, isso já vai criar uma memória para você e não se preocupe, o Espírito Santo guarda, tá? Ele guarda para a gente, ok? Só um pouquinho que a gente olhe, que a gente desmanche aquela coisa, né? Que a gente sabe, já sabe o que é, já tem todo um julgamento pronto, eu sei porque eu sou boa, né, sabe, eu sei tudo, etc. Desmancha isso, e aí a gente olha só um pouquinho como Cristo, pronto, já tem uma memóriazinha guardada ali. Depois a gente faz isso outra vez, depois a gente faz isso outra vez, depois a gente faz isso outra vez, até que vai chegar uma hora em que essa memória vai ocupar praticamente uma parte muito grande da nossa mente e a gente vai agir a partir dela, né? Então, a gente vai, a hora que vai julgar ou condenar, né? Não é julgar exatamente, mas a hora que a gente vai condenar, a gente fala, para quê? Né? Para quê? Sabe? E aí a gente começa a olhar muito mais para o Cristo em cada um. E aí, uma hora a gente vai englobar todo mundo, né? Inclusive esses políticos, tá bom? Perfeito, Queridos, Mariana. Obrigada, amor, obrigada, viu? Bom, nosso horário já acabou. Se alguém precisa falar alguma coisa, né, ou quiser também deixar algum assunto para a gente começar na próxima também, a gente já deixa. E eu espero que tenha ficado claro, né? Por que de vez em quando a gente pensa... Oi, Kirai, né? Por que de vez em quando a gente pensa que a gente não é atendido pelo céu, tá? E aí, então, mas a gente pode voltar nisso também, se vocês acharem legal, a gente volta, ok? Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Poliana, tá? Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada, Clóvis. A gente vai se falando, né? Obrigada. A gente se vê daqui a 15 dias. Aliás, na semana que vem, hein, moçada? Junto com o Piquet, tá bom? Ó, sim. Boa noite. Beijos nos corações. Gratidão, de todos. Beijo. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, lindas.